Você já pensou no futuro da sua família e como proteger o patrimônio dela? O planejamento sucessório é justamente essa ferramenta eficaz para evitar conflitos e organizar esse patrimônio entre os seus familiares. Sou Cássia Azevedo Clésio, advogada especializada no mercado imobiliário. E aqui nesse canal do YouTube você assiste vários vídeos falando sobre questões jurídicas do mercado imobiliário. O planejamento sucessório nada mais é do que você pensar para o futuro o que vai acontecer com seus bens. Então, pensando na perspectiva que em algum momento você vai falecer, você precisa pensar quem serão esses seus herdeiros e como que eles vão lidar com o seu patrimônio. Isso é muito importante, principalmente para estabelecer uma organização entre os herdeiros. E isso pode fazer com que você também diminua uma carga tributária. Vou dar alguns exemplos de ferramentas que nós temos. Ponto principal, testamento. O testamento você pode direcionar quais são os seus bens, quais são os seus herdeiros e ali direcionar como que será realizada essa organização. Porque coloca como se fosse a tua palavra ali descrita para ser cumprida. Além do testamento, nós temos também a doação e a compra e venda. Esses dois procedimentos podem ser realizados com você em vida ainda. Então imagine só, você tem um imóvel e você quer deixar para um filho específico, ou você tem um carro, quer deixar para sua esposa, para o seu esposo, para o seu companheiro. Você consegue fazer isso ainda em vida, principalmente para adiantar e passar esse imóvel já para essa pessoa. Isso faz com que você já evite que tenha esses problemas futuros. E é claro que você deve ficar com aquela dúvida: Cássia, mas eu ainda vou conseguir usar os meus bens? Sim. E é aqui que entra o danado do usufruto. Muita gente já ouviu falar sobre usufruto. Usufruto é basicamente você garantir usar esse bem em vida enquanto esse imóvel está no nome de outra pessoa. E aqui eu dei esse exemplo especificamente porque você pode doar o seu imóvel, você pode vender esse seu imóvel para o seu filho, para um herdeiro específico e continuar com usufruto. Então você continua morando dentro desse imóvel, você continua usando esse carro até você falecer. Você falecendo, esse herdeiro, essa pessoa que recebeu esse imóvel, vai lá no cartório especificamente de imóveis e dá baixa sobre esse usufruto. Retira, falando que você faleceu. E aí esse imóvel vai estar 100% no nome dessa pessoa. Então nós temos diferentes tipos de ferramenta nesse momento do planejamento sucessório. Você consegue pensar num testamento, numa doação, numa compra e venda, numa reserva de usufruto. É claro que eu simplifiquei aqui muitas ferramentas. Nós temos muito mais coisas técnicas em cada uma delas. O testamento nós temos modalidades diferentes, formas diferentes de fazer. A doação e a compra e venda nós temos formas de organizar essas informações para deixar mais simplificada. O mesmo vale para o usufruto, existe um procedimento específico para ser realizado. O mesmo vale para você proteger esse patrimônio, porque quando você já faz essa organização em vida, você evita que os herdeiros, por uma complicação de comunicação, atrasem a usufruição desse imóvel, atrasem essa organização, que aí seria com um inventário futuramente. E isso faz com que se organize de uma forma mais técnica e organizada já em vida, para que se evite que isso aconteça e dê um problema futuro, seja para esses herdeiros evitarem o inventário ou até mesmo entrarem em briga por conta disso. Você sabia? Sem um planejamento sucessório, os seus herdeiros podem brigar na partilha de bens, isso fazer com que se demore muitos anos em relação à organização desse inventário. Pode ocasionar gasto maior, desgaste da família e até mesmo a perca desses imóveis, porque enquanto esses herdeiros estão brigando sobre essa situação, esse imóvel pode acumular dívidas e ser perdido por leilão, por exemplo. Com o planejamento sucessório você pode, primeiro, evitar conflitos familiares. Isso tudo que eu trouxe aqui agora, os herdeiros vão saber o que eles vão administrar. Vai estar separado o nome de cada um, o direito de cada um. Isso vai evitar com que tenha ruídos de comunicação entre esses herdeiros. Segundo, você pode reduzir os custos e tributos. Isso porque se você adiantar essa divisão desse patrimônio ainda em vida, você vai evitar com que tenham gastos maiores no momento do inventário. Você consegue organizar isso e diminuir esse impacto da tributação e dos custos que poderiam ser de vários procedimentos, do inventário judicial ou do inventário extrajudicial. Terceiro, você consegue garantir que os seus bens sejam destinados para as pessoas que você quer. Então aqui você consegue definir quem são os seus herdeiros,
consegue definir também de uma forma técnica para quem vai cada imóvel, e ali você já consegue ter uma previsão de como que vai ser usado e organizado o seu patrimônio. Quarto ponto, você consegue proteger as empresas familiares e os bens importantes. Porque falando sobre as empresas familiares, nós temos a organização da empresa, nós precisamos pensar na previsão futura dela. Então ali você consegue definir quem são esses sócios que vão organizar essa empresa quando essa pessoa falecer, para que exista um direcionamento e que não exista uma briga para a sucessão dessa empresa. Se você quer saber mais sobre esse assunto, entra no meu artigo do site que fala especificamente sobre planejamento sucessório, ali no Cassa Eclésia Advocacia.